A comissão da Alerj quer cortar 100 milhões de reais do orçamento de 2016. Deputados cobram contratação dos aprovados no concurso do Degase de 2012. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A Comissão de Orçamento da Alerj propôs a formação de um grupo de trabalho para analisar os gastos do governo e tentar reduzir o orçamento de 2016 em pelo menos 100 milhões de reais. O grupo terá representantes das secretarias de Fazenda, Casa Civil e Planejamento. Em audiência nesta quarta-feira, foram apresentados os gastos públicos com telefonia e internet. Até outubro deste ano, o governo do estado gastou cerca de 90 milhões de reais com telefonia fixa e móvel e com planos de dados de internet. O maior gasto é da Secretaria de Educação, quase 40 milhões de reais. O secretário de Infraestrutura da pasta explicou que a SEDUC tem 1.300 unidades escolares e administrativas e que todo o processo de matrícula, lançamento de notas e acesso aos boletins dos alunos é feito pela internet. Mesmo assim, foi possível reduzir as contas em 20% em relação a 2014. Somos 1.300 escolas, aproximadamente 1.300 escolas e serviços descentralizados como as nossas regionais. Isso demanda da gente, para atendimento da população, uma capacidade de comunicação muito grande. E o serviço de telefonia e o de tráfego de dados são dois dos serviços que a gente mais utiliza para poder efetivar essa comunicação. O grupo de trabalho será coordenado pela Casa Civil e vai analisar outros gastos, como, por exemplo, o combustível dos veículos oficiais. Em tempos de crise, a ordem é buscar alternativas para que o dinheiro público seja gasto com mais eficiência. Nesse momento, o objetivo desse grupo, creio, que é definir, mapear as oportunidades, mapear as necessidades. Não podemos esquecer que o Estado tem necessidades muito díspares, coisas desde uma escola pequena no interior até grandes edifícios administrativos, mas analisando todas essas demandas e com o conhecimento que já existe em conjunto nas várias secretarias, eu acredito que a gente consiga trazer uma proposta consistente e implementável, que vai ser buscando eficiência de custo e redução do gasto de telefonia e de infovias aqui no Estado. Infelizmente, essa política de austeridade é inevitável por conta da redução da arrecadação do Estado, mas a gente busca também os critérios implementados por cada secretaria de quem vai ter direito a carro, quem vai ter direito à telefonia, quais são os limites para cada consumo, para que a gente possa passar para a população que o Estado está preocupado em gastar o dinheiro público de uma forma responsável. Então, para acelerar essa política de austeridade, vai ser importante a gente estabelecer os critérios para isso. O Núcleo Central de Psicologia da Polícia Militar do Rio quer tornar obrigatório o atendimento psicológico a policiais vitimados. A afirmação foi feita pelo comandante da instituição durante a audiência pública da CPI que investiga as causas das mortes de policiais no estado. Sintomas de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático físico e psicológico são alguns dos principais problemas que levam o policial militar a solicitar o atendimento especializado da instituição. Mas muitas vezes, por uma resistência em procurar o serviço, muitos não realizam o tratamento adequado. Em 2013, quando o Núcleo Central de Psicologia da PM iniciou o Serviço de Atenção à Saúde do Policial, 7.020 agentes foram atendidos. Em 2014, esse número aumentou, 9.321 agentes passaram pelo atendimento. Para o comandante da instituição, esse aumento mostra uma demanda reprimida no serviço de psicologia. O tenente-coronel Fernando informou que existe um projeto para o próximo ano para que todo policial militar vitimado passe pelo atendimento psicológico obrigatoriamente. Existe a abertura do serviço àquele policial que assim deseje. Existe uma escala de oficiais psicólogos que são acionados caso haja necessidade percebida pelo comandante das unidades. Todo mês é publicada essa escala de oficiais psicólogos no boletim da polícia. E existe agora um projeto que é um programa de prevenção ao estresse pós-traumático, que a gente não está querendo apenas se ater à procura espontânea, à procura do comandante. A gente quer tornar compulsório
o acesso à psicologia pelos policiais que passarem por alguma ocorrência. O atendimento já é oferecido, tá? Mas a gente não está satisfeito ainda com isso, a gente quer tornar compulsória essa participação dos policiais no serviço de psicologia após alguma ocorrência com vitimização. Além dos policiais em atendimento psicológico, a Polícia Militar do Rio tem aproximadamente 800 agentes licenciados com problemas psiquiátricos. Para o presidente da CPI, deputado Paulo Ramos, isso é reflexo da política de segurança pública adotada pelo Estado. É um sofrimento humano imposto por uma política de segurança pública que pega o alvo errado, incorpora a visão militar, causa consequências e sofre as consequências. Quer dizer, quem proclama o êxito dessa política de segurança pública, no mínimo, está completamente desinformado, mas a irresponsabilidade é muito grande. Os deputados da Comissão de Educação da Alerj pediram urgência na votação de um projeto que garante que as aulas de educação física para o ensino fundamental e infantil sejam dadas apenas por profissionais da área. Parlamentares, professores de educação física e representantes do governo do estado foram unânimes em afirmar a importância do projeto ser aprovado. O secretário Marco Antônio Cabral, ele justifica de que se não tiver um projeto-lei que possa fortalecer e que possa ter a obrigatoriedade junto às escolas, a gente não consegue fazer muita coisa. A gente faz dentro dos núcleos, dentro dos nossos equipamentos, mas é importante que isso se torne um projeto-lei, seja uma lei específica poder ser seguida. Para os professores de educação física, a prática esportiva nos primeiros anos de vida, orientada por profissionais habilitados e capacitados, traz grandes benefícios. Combate a obesidade infantil, a hipertensão, o diabetes e desenvolve a coordenação motora da criança. A educação física, ela permite ampliar o campo de exploração da criança através principalmente da locomoção, da apreensão, da manipulação dos objetos, do reconhecimento do espaço, da construção da lateralidade. Quer dizer, todas as questões voltadas para o aprendizado e desenvolvimento motor serão importantíssimos para a construção de outras capacidades no futuro. O desafio dos parlamentares é aprovar o projeto ainda esse ano. Já combinamos essa agenda com o presidente Pisciani, entra na ordem do dia da próxima quarta-feira. Como vocês acompanharam aqui o debate, uma reivindicação mais do que justa. O Estado precisa ser vanguarda nessa defesa de garantir na prática das aulas de educação física, em qualquer nível da educação formal brasileira, a presença de um profissional adequadamente formado. E para isso temos aí os professores de educação física. O diretor do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, Alexandre Azevedo, vai ser convidado para uma reunião na Alerj para discutir a situação dos aprovados no concurso do DEGASE de 2012. Eles estão no cadastro de reserva e ainda não foram chamados para efetivar a contratação. Nesta quarta-feira, os concursados se reuniram com o líder do governo e parlamentares. Eles questionaram a realização de outros processos seletivos de contratações temporárias para cargos dentro das unidades socioeducativas. O presidente do Sindicato dos Servidores do DEGASE disse que a categoria não concorda com a medida e ressalta que quem está sendo contratado temporariamente não possui qualificação e treinamento adequados. O contrato temporário não é aquilo que a Constituição Federal preconiza. O ingresso no serviço público tem que ser através de concurso. E por que chamar 300 e poucos contratados através de uma simples análise de currículo, onde nenhuma formação vão ter, se a gente pode botar servidor concursado? Nós temos hoje quase 700 candidatos aptos a fazer curso já e ingressar no sistema socioeducativo. Daqui a pouco passa o prazo deles do concurso e acabam perdendo o seu direito de estar ingressando num cargo público. A reunião teve a participação dos deputados Flávio Serafini e Tia Ju, que apoiaram a convocação dos aprovados do concurso de 2012. O líder do governo, deputado Edson Albertassi, disse que a reunião com o diretor do DEGASE vai ajudar no processo de negociação com o governo. Tem que saber o que motivou essa convocação de contratos temporários. Quer dizer, é uma demanda importante, mas que requer um certo cuidado. O DEGASE hoje precisa de novas pessoas e a questão financeira talvez não permita que se contrate nesse momento
os concursados. Então essa reunião vai ser exatamente para explicar tudo isso. Uma reunião aberta com os deputados, com representantes desse grupo de concursados e o Alexandre Azevedo, que é a pessoa que vai nos dar essa explicação. E a partir daí avançar com o governador os benefícios que foram pedidos aqui pelo grupo e pela categoria. Pessoas com suspeita de infarto poderão ser atendidas em qualquer hospital da rede pública ou privada. A proposta da deputada Ana Paula Rechuan foi analisada na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. O projeto da parlamentar recebeu parecer favorável na CCJ. A proposta obriga hospitais públicos e privados a prestarem atendimento emergencial e integral a pacientes com suspeita de infarto no miocárdio durante as 12 horas seguintes ao início dos sintomas. Se esse atendimento for nas primeiras horas que o cidadão teve um infarto, a chance de recuperação é muito grande. Quer seja por se tomar medicamentos vasodilatadores, quer seja pela possibilidade de se colocar um stent para desobstrução daquela artéria. E o diagnóstico é um diagnóstico que se verifica através do desnivelamento no eletrocardiograma da onda ST, né? Então é essa a preocupação da nossa deputada e médica Ana Paula Rechuan. Outro projeto que teve parecer favorável com a inclusão de emendas foi o do deputado Paulo Ramos, que altera a Lei 2.772 de 1997, de autoria do deputado Carlos Mink. A lei determina que o peso do material escolar transportado por alunos do pré-escolar e primeiro grau das escolas públicas e particulares do Estado seja no máximo de 10% do peso do aluno. Essa lei, esse projeto que a gente analisou, tenta alterar a minha lei, aumentando o percentual de peso que os estudantes podem levar, até inclusive do primeiro grau, né? De 5% para 15%. Então nós fizemos emendas não aceitando e voltando aos 5% da lei original, porque imaginar que um estudante novo de 40 quilos possa levar 15%, dizer, 6 quilos nas costas, seria muito ruim. Então é importante uma lei a favor da saúde dos estudantes e que também determina que as escolas tenham armários coletivos, individuais, e que os professores indiquem os livros para levar naquele dia, e não todos, que aí realmente pesa demais, de preferência a mochila com rodinha, que é uma grande saída. O Rio pode ter um programa de diagnóstico e tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O projeto de lei foi aprovado nesta quarta-feira e segue para a sanção do governador. Confira agora a votação no plenário. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram um projeto do deputado Zaqueu Teixeira que cria o marco referencial da gastronomia como cultura no Estado. O objetivo é dar visibilidade e fortalecer as práticas alimentares das populações tradicionais, com eventos simultâneos nos 92 municípios do Estado. O projeto aprovado segue para análise do governador. Cria a possibilidade de termos o reconhecimento pelas nossas regiões dos seus alimentos e das suas características alimentares. Então nós reconhecemos aí os caiçaras, reconhecemos os nordestinos que aqui estão, reconhecemos os produtores de queijos. Então nós temos uma diversidade muito grande dessa gastronomia que se expressa enquanto cultura no estado do Rio de Janeiro. O estado pode ter um programa de diagnóstico e tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. As escolas deverão ter atendimento preventivo especializado e, quando for identificada a necessidade de tratamento, o aluno deverá ser encaminhado ao Sistema Único de Saúde. O texto também prevê a capacitação permanente dos professores para identificar o TDAH. A proposta dos deputados Nivaldo Molinte e o Carlos foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Eu comecei a perceber isso dentro da própria residência. Eu tenho um filho, o João Lucas, que tem um TDAH. E ali eu percebendo daquela forma, e conversando com o tio Carlos, foi aprovado o projeto dele na cidade do Rio de Janeiro, na Prefeitura do Rio de Janeiro. Então resolvi criar esse projeto e eu convidei o seu coautor e recebemos, na primeira votação, 11 emendas, que foi importantíssimo, que enriqueceu mais o projeto, né? Então eu acredito que vai sensibilizar o governador e ele vai sancionar
essa lei. E a deputada Marta Rocha e o presidente da casa, deputado Jorge Pisciani, querem alterar a lei que criou vagão exclusivo para mulheres no metrô e nos trens. O objetivo é garantir o cumprimento da lei com a aplicação de multas tanto para os homens que estiverem no vagão feminino quanto para a concessionária que administra o serviço. O projeto foi aprovado e retorna à pauta para nova votação. Nós verificamos em inúmeras reportagens, e foi a partir dessas reportagens a decisão da alteração da lei, que apesar da existência da lei, da proibição do ingresso de homens nos vagões destinados às mulheres, em alguns segmentos do transporte público isso não vem acontecendo. Então, o objeto dessa lei é a punição monetária, a exemplo do que acontece, por exemplo, quando você joga no chão um papel, aquela campanha do lixo zero, e então se estabelece para o infrator a possibilidade de uma pena de multa que vai de 150 a mais de R$700 e a obrigação das concessionárias em fazer uma campanha educativa, esse é o espírito da lei, manter imagens gravadas e ao final também zelar pelo efetivo cumprimento dessa lei. Um relatório produzido pela vice-presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência da Alerj mostra que o setor de transportes ainda apresenta o maior número de problemas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. O documento foi entregue pela deputada Tânia Rodrigues ao secretário de Governo do município do Rio. Foram 3 meses de trabalho. O relatório de acessibilidade tem 20 páginas e foi elaborado pela equipe de arquitetos do gabinete da deputada Tânia Rodrigues. O documento apresenta informações sobre o acesso a pontos turísticos, serviço de transportes e as arenas dos Jogos. Esse relatório ele foi nos pedido pelo governador Pezão, quando nós começamos a ver os próprios dos estados que estavam dentro da Olimpíada e Paralimpíada, onde iriam se realizar. A gente teve temos um problema crônico que é o Maracanã, o acesso ao Maracanã pelaquela rampa que foi colocada, que realmente não vai dar para se mexer agora. A gente tentou viabilizar uma outra descida, mas não se viabilizou. Na verdade, dentro do estádio, dentro dos locais, a gente sabe porque existe uma norma internacional que a prefeitura assinou, então a gente não teve essa preocupação. Nós fizemos metrô, supervia em torno dos estádios todos, fizemos alguns pontos turísticos e fizemos junto com o Rio 2016 e com a Rio Tour, nós revisamos todos os projetos aqui do centro. De acordo com o relatório, é necessário investir no sistema de transporte público. Outro problema são os táxis. A frota adaptada para o transporte de pessoas com deficiência ainda é pequena. Esse serviço que hoje na cidade ainda é muito precário. Nós temos hoje 53 táxis e que praticamente não rodam a cidade toda. Áreas como a Zona Norte e Zona Oeste praticamente não são atendidas por esses táxis acessíveis. Há cerca de 3 meses atrás, eu pessoalmente conduzi um trabalho com apoio do governo do estado, do secretário Osório, do secretário Rafael Pisciani, onde nós retiramos uma série de entraves para que esses táxis pudessem ampliar a frota desses táxis. Os outros locais como metrô, supervia, barcas, nós fizemos a visita junto com o secretário Osório, e entramos em contato com alguns engenheiros e arquitetos da Supervia e do metrô que nos mostraram o projeto. O secretário recebeu o relatório e prometeu empenho para melhorar o acesso das pessoas com necessidades especiais. Esse relatório é um relatório importantíssimo para a cidade, porque ele foi elaborado por uma pessoa que tem uma história de luta pela pessoa com deficiência, de acesso a direitos, de uma cidade mais amigável e mais acessível para as pessoas com deficiência. A deputada Tânia Rodrigues, além de ser uma parlamentar que defende a pessoa com deficiência, ela tem a sua experiência como secretária na cidade de Niterói. Esse relatório, ele soma aos nossos esforços da cidade para que nós tornemos a cidade cada vez mais acessível. O Jornal da Alerj fica por aqui. Acompanhe a nossa programação pelo site e pelas redes sociais. Até amanhã. TV Alerj, o canal do povo fluminense.